Hoje eu quero falar com você sobre foco, produtividade e criatividade. Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou coach e sou também psicanalista. Gente, quem foi que disse que o nosso valor é medido pelo quanto nós ganhamos ou que a nossa competência é medida por aquilo que a gente dá conta? Quem foi que disse que para sermos empoderados a gente precisa estar sempre fazendo, né? É um mundo em que nos dizem tantas coisas, a sociedade nos diz tantas coisas, tantos papéis que nos são impostos, que a gente acaba caindo numa rotina, no nosso cotidiano, em sempre fazer, fazer e fazer. E aí onde é que fica, né, o nosso foco para cada coisa que for necessária, a nossa produtividade para aquilo que é realmente essencial e principalmente a nossa criatividade para lidar com tantas demandas. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre essa história de viver em alta performance. Antes eu quero dizer uma coisa para você que pode ser que ainda não tenha passado pela sua cabeça, mas viver em alta performance todo o tempo, isso não existe. Existe um momento da nossa vida em que a gente sim está em alta performance, mas existe um momento da nossa vida em que é necessário a gente descansar. É necessário a gente se dar uma pausa, porque o nosso corpo não é uma máquina. Nós não somos máquinas. E aí a gente está imersa nesse mundo, nessa sociedade que diz que nós temos que está o tempo inteiro em produtividade, em alta performance, quando na verdade parece que estamos competindo com não sei quem e correndo não sei para onde. Essa que é a verdade. Eu não sei se você já se pegou se perguntando isso, para que eu estou correndo tanto? Né? Para onde eu estou indo com tanta corrida? O que eu quero com isso? Chamar a nossa memória, chamar a nossa mente sempre para essas questões vai nos dando clareza sobre os nossos passos seguintes. Então o grande problema é que a gente entra nesse automático e vai aí como se fosse um trator, como se fosse um carro em alta velocidade, correndo por uma estrada que a gente nem tem tempo de parar para ver se estamos realmente de fato no caminho certo. E é sobre tudo isso que eu quero falar hoje aqui com você, sobre como ter foco, produtividade e criatividade nesse universo de possibilidades, nesse universo de fazer que as mulheres estão inseridas. A verdade, vamos ser bem sinceras aqui, é que a gente, né, diferente dos homens, a gente dá conta. Né? A gente tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas das vezes até ter um foco, não total, mas um foco parcial aí nessas coisas que fazemos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para você. Se você quiser, você é capaz, assim como eu também, de atender o telefone, falar no celular, mexer a panela no fogo e ainda olhar a máquina de lavar. Olha só, a gente é capaz, eu já fiz isso algumas vezes, né? A gente é capaz de estar com um computador e ao mesmo tempo com o celular e ainda ajudando o filho a fazer tarefa de casa. Então nós somos multipotenciais. Isso aí já é uma habilidade feminina. Nós temos essa capacidade. Só que isso custa pra gente. Isso tem um preço, né? Isso não é gratuito. Fazer todo esse esforço, se dedicar dessa forma a múltiplas funções, tem um preço. E a gente tem pago esse preço com ansiedade, com estresse, com irritabilidade. Você já viu que muitas das vezes, por pequenas coisas, né, as mulheres, nós mesmos, eu também me incluo nesse grupo, a gente acaba perdendo a paciência com pequenas coisas. Vou te dar um exemplo. A gente já não tem mais paciência para ouvir, né, as mensagens do WhatsApp sem colocar na velocidade 1,5 ou na velocidade 2. Muitas das vezes, aquele áudio que a gente está colocando na velocidade 2 é de uma amiga querida ou de um familiar querido. E a gente está simplesmente tão acelerada, a gente está habituando a nossa mente a acelerar tanto que a gente tem feito tudo isso na velocidade 2. Eu não sei se você lembra daquele filme Clique, né? É um filme antigo, mas que é tão atual, em que o personagem principal ele ficava acelerando a vida dele. Sem querer, na verdade, a gente está torcendo para a nossa vida passar rápido. Sem querer, na verdade, a gente está torcendo, a gente está querendo que a nossa vida acabe logo, porque a gente não está tendo paciência de passar
pelos processos que vêm até nós. E o que isso tem a ver com foco, né, com produtividade e com criatividade? Porque, na verdade, para a gente conseguir aflorar mais a nossa criatividade, a gente precisa de fazer algo que a gente não tem feito, que é o descanso, que é se dar uma pausa. Né? Uma pausa, mas uma pausa programada, uma pausa criativa. Não aquela pausa que você fica de frente para o celular rodando feed, ou aquela pausa que faz com que você fique maratonando a Netflix. Não é esse tipo de pausa, mas aquela pausa realmente programada, aquela pausa na sua agenda para você, para o seu descanso, para a sua meditação. E quando eu falo em meditação, é a meditação mesmo na sua vida, naquilo que você tem que organizar para que você dê conta de forma responsável, de forma calma, de forma tranquila. Porque muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, que são as pessoas que a gente mais ama, como filhos, marido, pais, irmãos, as pessoas que a gente mais ama, são os que mais sofrem com a nossa falta de paciência, são os que mais sofrem com o nosso aceleramento, nossa aceleração, vamos dizer, né? A palavra correta, a nossa aceleração, porque estamos o tempo inteiro aceleradas. Aceleradas porque, gente, é contraditório. A internet veio para nos facilitar, mas ao mesmo tempo ela está aí cada vez mais nos acelerando. Né, nos fazendo com que a gente se compare a outras pessoas e a gente queira atingir o que aquelas outras pessoas atingiram, mas só que a gente não viu o percurso, né? A gente não viu o caminho que elas fizeram, a gente não viu as renúncias. Será que a gente também faria as mesmas renúncias? E aí, naquela gana de querer ter a mesma vida que o outro, que a outra pessoa, a gente acaba saindo muitas das vezes, né, nos desconectando de nós mesmos, perdendo o foco de quem somos, do que viemos fazer aqui na Terra e de qual é o nosso momento, porque a gente, cada um, está numa fase, num momento da vida. De repente, aquela pessoa que está com sucesso, ela já percorreu aí todo um processo para chegar naquele lugar. E o que ela sacrificou? Será que você e eu estaríamos dispostas a fazer esse sacrifício? Então, diante de todo esse cenário que eu acabei de montar para você, que eu acabei de desenhar para você, você consegue perceber o quanto a gente anda aceleradas, o quanto a gente anda sobrecarregadas. Diante de um cenário desse de sobrecarga, é quase que impossível termos foco. E aí o que eu mais ouço das minhas mentoradas, das minhas pacientes, é que estão com falha de memória, né? Quando na verdade, aí pensa até que tem algum problema. Não estou dizendo que não tem, é uma questão de investigar, mas muitas das vezes é um cansaço mental. É um cansaço, é uma fadiga mental de tantas demandas que a gente mesmo se impõe. Se você prestar atenção, se você vasculhar em sua vida, você vai ver que a maior parte da sua demanda é você que se impõe a ela. É você que traz essa demanda para a sua vida. Correndo, não sei para onde, com pressa, não sei de quê. Né? Para pensar um pouco. Então a gente vai se fazendo esses questionamentos de autoconhecimento para chegar ao fundo de nós mesmas e perceber o óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito. Precisamos descansar, precisamos dar uma pausa. Eu não sei se você já trabalhou em empresas, né? E tem empresas que os funcionários às vezes dão aquela pausa para o café, né? Uma pausa para o cafezinho, levanta dos seus bancos, né? Das suas cadeiras do escritório e vão tomar um café. Para que eles fazem isso? Né? Porque o percurso, né, entre o lugar que eles estão sentados e até a mesinha do café já oxigena a mente. Né? Chegar ali, botar o café, tomar o café, já dá uma pausa, já dá um respiro, né, para o cérebro, para essa mente aí tão sobrecarregada de trabalho. Então isso, gente, essa questão do descanso, ele é tão essencial que o próprio Deus descansou. Né? Para que ele precisa descansar, Deus precisa descansar. Na verdade, ele fez isso para nos mostrar a importância, para exemplificar para nós a importância de descansarmos. Precisamos descansar. E não é um descanso, como eu falei no início, de ficar rodando o feed das redes sociais, ficar rolando ali as redes sociais ou de ficar maratonando Netflix, não. É um descanso realmente, um descanso programado, aquele chamado ócio criativo, em que você para um pouco, oxigena a sua mente. Nesse descanso que eu estou falando, cabe até uma caminhada.
uma caminhada ao ar livre, principalmente se você tiver um lugar, um parque, uma praia, para você caminhar, colocar o seu pé na areia, isso vai te dar essa oxigenação. E isso me faz lembrar de uma vez em que eu estava exatamente esse cenário que eu montei para vocês. Eu estava desse jeito, totalmente acelerada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí a criatividade, eu sou uma pessoa sempre muito criativa. E sou, por causa do meu temperamento, por causa do meu treinamento, eu já sou uma pessoa muito prática e eu consigo ver soluções e saída muito fácil. Só que sabe quando de repente parece que tudo fica obscuro e eu não conseguia ver solução, eu não conseguia ver uma forma de lidar com uma determinada situação? Eu parei tudo que eu estava fazendo e fui fazer essa caminhada, fui dar essa pausa. Eu moro perto da praia, pude sentar um pouco na areia e aí observar as ondas do mar, então oxigenar a minha mente. A partir desse momento, isso se tornou para mim um hábito, fazer essa pausa, não por semana, mas por dia. Essa pausa, muitas das vezes eu não posso ir na praia, mas eu sento no meu quarto e ali eu faço a minha respiração, a minha meditação. Eu sou aromaterapeuta, então eu utilizo os óleos essenciais, né, para fazer esse tipo de meditação e ali eu encontrar o relaxamento para conseguir, muitas das vezes isso é antes de dormir, né, ou então no meio do meu dia, 5 minutos que seja, eu paro um pouco, dou uma pausa para minha mente, para que eu consiga prestar atenção no que realmente eu preciso executar. Porque muitas das vezes a gente está querendo dar conta de várias demandas que não são urgentes, não são emergenciais, que pode ser planejada para fazer em outro momento. A gente precisa saber quais são as nossas listas de prioridades, para que a gente não se sobrecarregue, não fique sobrecarregada, não se sobrecarregue. E aí, eu quero lembrar você de uma história, porque isso parece que é algo tão contemporâneo, né? Parece que é da sociedade moderna, né? De hoje, né? Mas não é, né? Isso há mais de 2000 anos atrás, essa história que eu vou contar para vocês, a gente encontra essa história na Bíblia. É a história de que quando Jesus vai visitar uma família, e nessa família tem 2 irmãs, Marta e Maria. E aí Jesus encontra essas 2 irmãs e ali sentado, né, eu imagino, né, eu estou fazendo essa conjectura, Jesus sentado ali na sala, e quando ele chegava, não chegava só ele, chegava mais 12, né, que era pelo menos, né, mais 12, que eram os discípulos, e ali esse grupo entrou dentro dessa casa, sentou na sala, uma das irmãs, a Maria, sentou nos pés de Jesus para escutá-lo, para ouvir as histórias dele. A outra irmã, a Marta, aceleradíssima, foi cuidar do que tinha que cuidar para servir os 13, né, que estavam ali, mais as pessoas de dentro de casa. Então ela foi dar conta da demanda dela. Na verdade, ela foi cumprir aquele papel que a sociedade impunha à mulher naquele tempo, porque hoje a sociedade impõe para a gente outro papel, e naquele tempo impunha para a mulher um papel diferente. Então ela estava ali, né, ocupada em cumprir, né, essa demanda, esse papel que foi designado para as mulheres da época. Foi cozinhar, foi para servir ali o almoço. E aí ela fala: Jesus, você não se incomoda que a minha irmã não venha me ajudar? E aí Jesus diz: Marta, 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 Marta. E agora, quando eu digo esse nome, que você escute Jesus chamando o seu nome, né? Patrícia, Patrícia, Carla, Carla, não sei qual é o seu nome aí, que você está aí, né, me ouvindo, mas Jesus chamou essa mulher e falou: Marta, Marta, você está tão sobrecarregada, tão ocupada com tantas coisas, quando na verdade poucas são importantes, ou pelo menos uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Então Maria escolheu a melhor parte. E aí a gente, quando eu era menor, que eu li essa história, eu pensava que a melhor parte era o fato da Maria ter dado atenção a Jesus. Mas hoje eu vejo que não é só isso, mas é Maria ter dado atenção, foco
A atenção, ela se disponibilizou a ouvir algo que a gente não tem feito. A gente não consegue ouvir nosso filho sem pensar, né? Fala logo, conta logo essa história. Se a gente não fala isso, a gente pensa. Ai, meu Deus, fala logo, menino, porque a gente está com pressa, está sempre com pressa, correndo. A gente não tem paciência para ouvir. Muitas das vezes uma amiga que está com problema, a gente já acha que o fato dela estar contando o problema dela para a gente é porque ela está com mimimi, ou porque ela é uma chorona, ou porque ela é uma vitimista, e a gente não dá atenção, sem julgamento, só ouvir. A gente não empresta os nossos ouvidos, o nosso tempo àquela pessoa que a gente tanto ama, porque estamos aceleradas. E aí Jesus diz isso, quando na verdade uma coisa só é necessária. Então a gente fica nessa corrida insana, querendo alta performance, querendo resultado, precisamos ter foco, produtividade, precisamos ter criatividade, quando na verdade para conseguir tudo isso é justamente o caminho inverso. É você saber descansar, é você saber o momento de parar um pouco, essa rotina insana, essa correria insana que a gente às vezes se coloca para poder se recentralizar, para poder escutar o seu próprio corpo. Porque muitas das vezes, e aí eu tenho até uma história para te contar a respeito disso, muitas das vezes a resposta está dentro da gente. Uma vez atendi, né? Tava mentoreando uma mulher que ela falou assim, as minhas melhores ideias vêm quando eu vou tomar banho. Ela falava isso. E aí eu falei para ela, você já parou para pensar que pode ser porque seja no banho o momento em que você para um pouco? Eu também, já acontece isso comigo, as minhas melhores ideias vêm quando eu vou fazer uma corrida. Acredita? Quando eu vou correr. Vêm as minhas melhores ideias. Às vezes me dá vontade de parar e gravar, mas eu falo, não vou fazer isso. Eu vou concentrar aqui no que eu estou fazendo, que é esvaziar minha mente e correr. Mas eu vejo que vem as melhores ideias. E aí eu tomo um banho, e aí eu volto às vezes para escrever, porque eu sou escritora, sou palestrante, então às vezes eu sempre escrevo muito, então às vezes eu volto para escrever, aí a criatividade volta. Por quê? Fui oxigenar a mente. Então pensando nisso, né? Pensando nessa pausa aí, por favor, me dá uma pausa, por favor. Lembra que eu falei no início que as empresas muitas das vezes dão essa pausa para o café para os funcionários? Pensando nisso, eu e a psicoaromaterapeuta Jaqueline Eulálio, eu vou deixar, né, o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo, a psicoaromaterapeuta Jaqueline Eulálio, nós tivemos uma ideia. Eu acredito que essa ideia, nós acreditamos firmemente que essa ideia veio dos céus, né, pra gente. Tivemos uma ideia de começar esse movimento, e esse movimento vai começar no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, na cidade maravilhosa. É um movimento chamado Uma Pausa, por Favor, em que vamos reunir mulheres para aplicar nessas mulheres uma tarde terapêutica com aromaterapia, com meditação e depois um delicioso coffee break. O que é esse coffee break? É um café que nós preparamos, né? Estamos preparando, Jaqueline está preparando com as mãos dela as lembrancinhas. Nós mesmos vamos preparar a mesa para vocês, para que vocês possam se dar essa pausa do café, essa pausa, por favor. Só que não é só uma pausa para o café, é uma pausa terapêutica em que você vai ter também a possibilidade de utilizar a aromaterapia, os óleos essenciais a seu favor para aumentar aí o seu foco, a sua produtividade, a sua criatividade, mas também para promover primeiramente o relaxamento, para que você alcance aí essa clareza, né, para ver saída nas suas demandas do dia a dia. Porque muitas das vezes é isso que acontece com a gente. A gente não consegue ver clareza, a gente não consegue ver saída, né, daquela situação que a gente se encontra porque a gente está muito acelerada. Isso me lembra também uma outra história que aconteceu há muitos anos, bem mais de 2000 anos atrás, que foi a história de uma mulher chamada Agar. Agar era concubina de Abraão. Também está na Bíblia essa história, lá no livro de Gênesis. Concubina de Abraão. Ela teve um filho, só que foi expulsa, né, da casa de Abraão. Porque a esposa do Abraão teve o Isaac. Então a Agar foi expulsa da casa de Abraão com Ismael. E o que aconteceu com ela? Ela foi para um deserto. Realmente é bem emblemático, né? A Bíblia sempre demonstra que quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente é o figurativo falar que estamos passando pelo deserto. Mas Agar foi mesmo para o deserto. E aí no deserto ela deixou o filho dela debaixo de uma árvore
e ela ficou distante do filho dela, uma distância, a Bíblia vai dizer que é uma distância de um tiro de flecha, né, que ela ficou do filho dela. Para quê? Para que ela não visse o filho dela morrer de fome e sede. Só que o menino, ele clama, ele ora. E sabe o que Deus faz? Fogo. Tá tudo escrito lá no nosso link da Bíblia. Um beijo grande, tchau, tchau. Até mais.